Olá, nono ano. Boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, hoje, para a nossa aula de História, nós iremos realizar a segunda atividade, o bloco 2 do caderno 5. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, fazer uma rápida explicação. Voltando aqui em cima. Bom, então, como eu disse, bloco 2, né? Então, hoje a gente entra no contexto dos judeus e das outras vítimas do Holocausto. Então, nessa primeira atividade, a gente vai falar somente sobre a perseguição aos judeus na Alemanha nazista, então somente sobre o antissemitismo nazista, tá? Que é o contexto da atividade 2. E na semana que vem, a gente vai entrar no contexto, né, dos demais grupos, das demais parcelas da sociedade que também foram perseguidas pelo nazismo na Alemanha. Tá? Então, a gente vai ver outros grupos, né, que também foram atingidos por essa perseguição. Mas na aula de hoje a gente vai focar só então no caso dos judeus, que acaba sendo o caso mais estudado, mais dado enfoque, né, por conta da quantidade de vítimas por essa perseguição da Alemanha nazista. Tá? Então, no primeiro texto, a gente precisa entender esse antissemitismo nazista. Tá? Então, o sentimento que vai se fortalecer é antissemita, então anti-judeus, né, contra os judeus. Esse antissemitismo ele não surge na Alemanha na Segunda Guerra, ele já existia lá desde meados do século XIX, né, então já na Primeira Guerra Mundial a gente já tem o surgimento dessa perseguição aos judeus, de colocar eles também como culpados pela derrota da Primeira Guerra Mundial, da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. E na Segunda Guerra, né, com a ascensão do nazismo, na verdade, né, com a subida de Hitler ao poder, a gente vai ter os judeus como bodes expiatórios, eles vão ser colocados como bodes expiatórios dessa derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. E a gente sabe, né, já conversei com vocês, quando a gente estudou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que o contexto final de uma leva ao surgimento da outra. Tá? Então, o final da Primeira Guerra Mundial vai ser bem importante para a gente entender o que vai acontecer na Alemanha nesse período entre guerras. Então, a gente tem que lembrar que a Alemanha, né, saiu derrotada, saiu humilhada por conta do Tratado de Versalhes, ficou com os encargos, né, da Segunda Guerra Mundial. Então, ela ficou como responsável pela Primeira Guerra Mundial, né, ficou responsável por pagar a reconstrução dos países que foram afetados, que foram envolvidos na guerra. E sai também, né, como eu disse, humilhada, proibida de se rearmar, de reorganizar um exército. E aí, então, esse antissemitismo ele vai ressurgir com a ascensão do Partido Nazista, colocando os judeus como os culpados dessa derrota, né? Aqui, ó, no segundo parágrafo, né? Então, os judeus como... Não sei que parágrafo é esse, terceiro. Os judeus como um dos culpados, um dos grupos culpados pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, os alemães eles acreditavam que os judeus eles tinham um plano de dominação mundial, né? Eles criticavam o liberalismo econômico, o capitalismo financeiro, e eles acreditam que isso eram planos dos judeus de dominar o mundo, né? De uma dominação mundial. Então, os judeus eles vão começar a ser perseguidos dentro desse regime nazista. A gente sabe, né, que houveram divisões sociais, então os alemães obrigavam os judeus a se identificarem com essa estrela. Aqui eu coloquei em tom cinza, porque eu sei que nem todo mundo vai conseguir imprimir colorida a apostila, e às vezes quando imprime fica com uma cor meio estranha, fica preto, né? Então eu coloquei nesse tom mais acinzentado, mas essa estrela aqui ela era amarela, tá? Então uma estrela amarela que deveria ser costurada nas roupas dos judeus para identificar eles. Então, uma maneira de identificação. Só os judeus usavam esse tipo de identificação? Não, tá? Todos os grupos perseguidos também tinham que se identificar. Mas os judeus, eles utilizavam a estrela de 6 pontas, né? Bom, e aí então, a partir desse processo de exclusão da sociedade, de identificação desses judeus, eles não tinham os mesmos direitos civis, né, que os cidadãos alemães, eles não eram considerados cidadãos, e aos poucos, né, vão chegando a formulação, que vai ser apontada aqui no texto 2, dessa solução final para o problema dos judeus na Alemanha. Então, aqueles judeus que não conseguiram fugir, que não conseguiram sair da Alemanha, aos poucos eles vão sendo
separados em guetos, né? E depois são encaminhados para os campos de trabalho forçado, né? Que depois vão virar os campos de concentração, que são tão conhecidos na história, né? A gente tem o caso de Auschwitz, que é o campo mais comentado, né? Mais falado, onde, né, muitos judeus, milhares de judeus, foram assassinados em câmaras de gás. Tá? Então, aqui o texto 2 ele vai abordar esse conteúdo da solução final. Então, por que os alemães eles acreditavam que os judeus eram inferiores? Por que eles acreditavam que esses judeus, né, a mistura dos judeus com os alemães estava prejudicando essa raça ariana, né, que os alemães acreditavam ser uma raça superior? A gente fala que acreditava, mas assim, é um contexto ainda atual, porque a gente sabe que ainda existem grupos neonazistas, tá? Tanto na Alemanha quanto fora dela. Então, eles acreditam nessa teoria de que a raça ariana é uma raça superior a todas as outras e que, por isso, não deve haver miscigenação das raças. Tá? Então, inicia aquele projeto de higienização, purificação da raça e entra naquele contexto também, né, dos locais onde eram produzidos bebês, né? Então, mulheres arianas que cruzavam, né? A gente pode usar esse termo, como se fossem animais mesmo, aqueles cãezinhos que a gente vê sendo cruzados com o melhoramento da raça para serem vendidos. Era isso que era feito, né? Com homens e mulheres arianos puros para a produção de bebês arianos puros de crianças também. Bom, continuando aqui no contexto, né? Então, a solução final encontrada para esse problema, né, visto pelos nazistas, dos judeus, foi então a eliminação, né, a morte desses nazistas. Então, aos poucos foram se testando ferramentas para isso. Então, no começo eles faziam, por exemplo, fuzilamento. Só que com a chegada de cada vez mais judeus aos campos de concentração, esses fuzilamentos se tornavam inviáveis e caros, né? Então, eles tinham essa visão de que deveriam matar mais de uma maneira mais rápida, né? mais judeus de uma maneira mais rápida. Então, aí, a partir disso, se criam as câmaras de gás, onde esses judeus eles eram os prisioneiros, né? Todos eram levados para dentro dessas câmaras, dizendo que eles estavam indo para tomar banho. E então era executado o plano de assassinato. Ok, gente? Então, bom, a partir da leitura desses dois textos, depois vou postar também um vídeo para vocês, um outro vídeo explicando mais sobre a questão do antissemitismo. Tá? É importante a gente saber, a gente conhecer, até para entender os problemas atuais, né? A conjuntura atual, da questão da Palestina e tudo mais. Então é importante a gente saber. E, bom, aí então vocês vão desenvolver as atividades 1, tá? Atividade 1, analisar qual das alternativas está correta, depois marcar aqui nas alternativas, tá? A, B, C e D. Então, vocês vão julgar a questão 1, 2 e 3 e identificar qual está correta. Aqui ficou um errinho, ó, de espaçamento, tá? Mas dá para entender tranquilo qual que é a proposta, né? Então, vocês vão assinalar como verdadeiras ou falsas as seguintes alternativas. Na 3, tem um trecho de um relato, tá? Sobre de um prisioneiro. Esse relato ele foi escrito no livro Primo Levi, A Sua Chegada a Auschwitz. E é um trecho, né, de como eles se sentiram, o que eles pensaram, né, ao chegar nesse campo em Auschwitz, né? Então, o que ele viu, o que ele sentiu. Então, a partir daí, vocês vão assinalar a alternativa correta de acordo com, né, o que é que essa pessoa sente ao chegar no campo de concentração. Questão 4. Explique o que foi a solução a solução final para o problema judaico. Então, diretamente ligado ao texto 2, tá? Então, vocês vão ler o texto 2, entender o que foi primeiro, então vou explicar o que foi a solução final, e depois vai colocar como que os alemães justificavam o uso da solução final. Tá? Então, identificar ideologicamente como eles justificavam. Então, qual era a justificativa que eles davam para estarem matando essas pessoas. Tá? Isso vocês têm que colocar. A questão 5, vocês vão observar a imagem e me responder. Tá? Olha aqui, a gente tem uma imagem de judeus em campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Então, deixa eu aumentar a imagem aqui. Quem não consegue ver direito, porque a resolução ficou ruim, tá?
na hora de imprimir a apostila, pode pesquisar no Google. Joga essa legenda aqui, ó, que vocês vão ver, provavelmente vão encontrar essa mesma imagem, tá bom? No Google, e aí vocês conseguem aumentar, conseguem, né, ver com mais detalhes. Mas aqui a gente consegue observar, né, um quarto, né, um local onde eles dormiam, um prisioneiro aqui em pé, então a gente consegue ver como as pessoas elas estavam em situações miseráveis, né, passando fome, trabalho forçado. Então a gente consegue ver todos os ossos da costela do rapaz aqui, né? E do lado os outros dormindo, vários, né, um em cima do outro ali, como se fossem beliches, né? Mas na verdade era só madeira improvisada para eles dormirem. Não tinha colchão, não tinha travesseiro. Vocês veem que aqui eles parecem ter um prato embaixo de um prato, que provavelmente o prato que eles comiam, né? Eles utilizavam aqui como o seu travesseiro também. A gente consegue observar as feições desses homens, que são um quarto, inclusive, para homens, né? A gente consegue observar a feição deles bastante enfraquecida, né? Bastante magra, doente. Então, eram os prisioneiros que, no primeiro momento, trabalhavam, né? Nesse campo de concentração, faziam trabalhos de manutenção, e aí aqueles que fossem ficando doentes ou que não tivessem mais disposição para o trabalho, aos poucos eram também eliminados. E aí vocês têm que me responder, então, é possível afirmar que ela revela um crime contra a humanidade? Justifique. Então, se a gente olhar só essa imagem sem entender o contexto, né, é uma situação. A gente talvez não entenderia como um crime contra a humanidade, mas a gente conhece o contexto, tá, dos campos de concentração, da perseguição dos judeus na Alemanha nazista, da situação desses prisioneiros aqui e do que seria feito com eles depois. Tá? Então, é um crime contra a humanidade? É bem lógica essa pergunta, bem simples de entender. Ok? E a última questão, questão 6, os tribunais criados para punir os crimes de guerra após a Segunda Guerra Mundial apenas trataram dos crimes nazistas. Qual a sua opinião sobre isso? Então, a gente... Por que lembrar, né, dessa questão dos crimes nazistas? Então, a gente pode falar a respeito da punição dos Estados Unidos, né, que não houve, então, o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki. A gente pode falar do lado também do Japão, né, dos crimes de guerra do Japão. Então, esses tribunais eles acabaram focando somente nos crimes nazistas e os demais, tá bom? Depois eu mando mais um material, mais um texto de apoio para vocês. Bom, por hoje é isso, tá? Aguardo as respostas, as fotos das atividades de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo lá no WhatsApp mesmo, tá bom? E é isso. Tchau, tchau, pessoal. Boa semana.